sou Mayra Luana Vieira, sou estudante de Pedagogia e vou dar continuidade ao meu estágio híbrido de extensão do ensino médio, com o curso de Tecnologias. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a história da internet, quando ela teve início até os dias atuais. Vamos lá então? A internet trouxe diversas transformações no mundo todo e atualmente é muito presente no cotidiano de grande parte das pessoas. A internet atualmente tem uma parte importante e comum na vida de muitas pessoas. Afinal, essa rede de comunicação se expandiu mundialmente e se desenvolveu de forma sem precedentes. Entretanto, é muito importante compreender que esses aspectos da vida social possuem uma história e nem sempre de uma maneira que são assim. Para ela da curiosidade, a história da internet é importante de ser compartilhada para entender que o mundo que conhecemos é sempre possível de transformações. Confira a seguir algumas redes mundial de computadores, seu desenvolvimento no Brasil e suas influências nas relações sociais. Vamos lá então? A história da internet. Antes do surgimento da internet, propriamente dita, já existia diversos meios de comunicação, como rádios, telefones e televisão, que também são tecnologia. Especialmente já existia computadores ligados entre si e moderados por um computador central, por meio de qualquer era possível trocar informações. Então já existia, né? Não com a internet, mas o computador já existia. Desse modo, a ideia da internet era construir um tipo de comunicação entre computadores, como se fosse centralizado. A informação seria trocada em redes como máquinas autônomas e interdependentes. Essa teoria teve consequência na prática do chamado Advanced Research Projects Agency, ou simplesmente ARPANET. Curiosamente, ele era parte de uma pesquisa militar dos Estados Unidos, então a internet veio a se desenvolver primeiramente nos Estados Unidos. Quem criou a internet? Em parte, em razão da Guerra Fria contra a União Soviética na década de 1960, um grupo de pesquisadores do Departamento de Defesa dos Estados Unidos formulou o conceito de uma comunicação que não era centralizada. Um dos cientistas, Joseph, deu para essa tese o nome de Rede Galáctica. Nesse modelo, os computadores são autônomos e as informações não dependentes de um controle central, podendo ser transmitidas de um modo independente. Consequentemente, a distribuição de um computador de outro não impediria o tráfego das informações que uma vez foi lançada. Assim, o conceito foi publicado na prática e aprimoramento até chegar ao formato mais próximo da internet, conhecida atualmente. Não é possível apontar exatamente a data da criação da internet, mas foi na década de 1980. Foi quando essas redes finalmente se espalharam internacionalmente. Então, foi na década de 80. Neste contexto, uma das características desse novo meio de comunicação é que as redes de informação não eram supervisionadas de modo central. Portanto, esse aspecto expansivo da internet acabou ultrapassando os fins acadêmicos e militares norte-americanos. Não ficou só, na parte militar dos Estados Unidos, ele se expandiu. A história da internet no Brasil. Chegou oficialmente no Brasil em 1989, depois de 9 anos, Na ocasião, a rede foi implementada pela Rede Nacional de Pesquisa RNP para fins acadêmicos, estudos. Assim, ela foi custeada com um financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, além da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
Portanto, as primeiras estruturas da internet brasileira foram formadas nas universidades públicas. Mais tarde, em 1994, a rede finalmente aberta ao público. Consequentemente, a internet comercial cresceu, sobrepondo os fins estritamente acadêmicos. Então, vejam que a internet é muito recente, ela vem evoluindo rápido, mas ela foi criada, né, na década de 80, chegou no Brasil em 89, em 94 se expandiu e, então, né, estamos em 2020, então ela é bem recente. Evolução da internet. Conforme Bernardo Lins, há 4 principais períodos que marcam a trajetória da internet mundialmente. Primeiramente, na década de 1980, ela era utilizada entre grandes computadores ligados por cabos ou redes telefônicas. Neste contexto, a internet dava seus primeiros passos e tinha usos específicos de troca de informações, redes sociais. Após esse momento, a internet chega em grande público. Assim surgem as conexões discadas da internet em 1990, na década de 90, que foram as primeiras formas de acesso à rede por pessoas em geral. Na época, o conteúdo da internet se restringia majoritariamente a textos e hiperlinks. Em seguida, a terceira fase da internet marca avanços nas conexões e banda larga, a internet rápida, a internet móvel. A partir do final da década de 90, já no final, deste modo, o conteúdo vinculado nas redes se desenvolveram com imagens, músicas e grifes de jogos. Além disso, surgiam as plataformas de bate-papo, as interações personalizadas com avatares e as redes sociais. Por fim, o período atual é marcado pela pluralidade de meios de comunicação, principalmente com o uso de smartphones. Além disso, o tablet e até o relógio e a televisão tornaram-se porta de acesso da internet. Hoje temos televisões smart, que já é possível conectar à internet. Agora, o mundo das redes não é algo acessado pelas pessoas apenas em um mundo específico. Ele é integrado em sua vida. Então, aqui temos, né, a história da internet, em 1990. Chegou ao grande público quando surgiam as conexões de escada, como eu já tinha falado. O conteúdo da internet se restringia majoritariamente a textos e hiperlinks, né? Como eu já disse, é só para fixar aqui. Em 1980, a internet era utilizada entre grandes computadores ligados por cabo ou redes telefônicas. E no final de 1990, avanços nas conexões de banda larga, os conteúdos vinculados na rede se desenvolveram com imagem, música, grifes e jogos. E em 2000, pluralidade de meios de comunicação, que é o sua principal ação, seu principal meio, principalmente com o uso de smartphone, mas também com tablets, televisões e até relógios que se conectam à internet. Bem interessante. Atualmente, o desenvolvimento das redes sociais, as formas de armazenamento em nuvens e as discussões sobre segurança e ética marcam a internet. Afinal, campanhas eleitorais e discussões importantes ocorrem nas redes, na contemporaneidade. Portanto, é importante que os debates sobre a internet ocorram sempre tendo em vista a ética evoluída na relação social, ao mesmo tempo que o mundo virtual reproduz muitos aspectos do mundo real, e a internet também traz mudanças sobre os rumos da história humana. Assim, os velhos e os novos tempos sempre convivem de algum modo, é necessário discutir a responsabilidade sobre eles.